Privacidade na internet, neutralidade, proteção aos provedores. Estamos falando sobre o Marco Civil da Internet. Este é o tema de hoje. Eu sou Ricardo Nogueira e começa agora o Observatório de Mídia. O Marco Civil da Internet levanta muitos questionamentos. Para debater sobre o assunto, o Observatório de Mídia recebe o especialista em Direito Público Material, mestrando em Direitos Fundamentais e coordenador do DAJ da Faculdade Pitágoras, Paulo Júnior Vaz, e o mestre em Administração da Informação, diretor de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Divinópolis e coordenador do curso de Sistemas de Informação da Faculdade Pitágoras, Rodrigo Comitante Leão. Olá, sejam bem-vindos. O Observatório de Mídia, hoje, especial sobre o Marco Civil da Internet, quer mostrar para o nosso telespectador o que significa essa chamada grande mudança que todos estão percebendo em relação à internet. Rodrigo, a gente percebe que o Marco Civil ele tem 3 pontos principais de mudança. O que significa, o que seriam esses 3 principais pontos? Oi, tudo bem, Ricardo? Tudo bem? Eu considero 3 pontos fundamentais, né? A lei é bem extensa, a gente vai estar debatendo sobre esses assuntos, que é a neutralidade, né, a liberdade de expressão e a privacidade dos dados. O que seriam esses termos, né? A neutralidade, quando nós colocamos sobre neutralidade, quando a lei fala sobre neutralidade, ela está querendo dizer que o provedor, que é quem fornece o serviço, ele terá que fornecer o serviço, seja para e-mail, vídeo, qualquer tipo de serviço, na mesma conexão, com a mesma conexão. Hoje em dia, né, atualmente, o provedor ele pode oferecer o serviço com conexões distintas. Né? Para e-mail você pode navegar 1 mega, para vídeo a 5 mega, ou seja, você não tem uma conexão uniforme para o serviço. Então a lei prevê que o provedor, a partir de quando ela passar a entrar em vigor, ele tem que oferecer serviço de forma uniforme. Sim. Como vantagem, o que eu verifico essa questão é a qualidade do serviço que o usuário vai ter. Independente de qual serviço que ele vai estar utilizando, ele vai ter uma qualidade naquele serviço. Agora, como desvantagem, o que o pessoal vem debatendo, discutindo como desvantagem nesse item, é o valor do serviço prestado pelo provedor. Então, é algo que a gente realmente tem que debater, discutir e verificar. Agora, o que se fala, o que a gente verifica muito, é a falta de qualidade hoje de conexão que nós temos devido a esses vários planos, né? Agora, quando eu falo sobre a conexão uniforme em termos de neutralidade, não quer dizer que o provedor não vai poder oferecer pacotes, né, de 10 MB, de 5 MB, desde que essa conexão seja uniforme para todos os tipos de serviços. Essa questão está relacionada à neutralidade. Sim. A questão de liberdade de expressão é outro ponto fundamental dessa lei, é a questão que verifica o seguinte, né? Até então, quem era responsável pelas postagens na internet? Era o próprio fornecedor do serviço, como a Google, o Facebook. Hoje não, esses serviços vão ficar isentos dessa responsabilidade, né? Porque quem vai ter responsabilidade, o usuário que postar isso daí, ele tem essa liberdade de expressão, é o que a gente refere-se à liberdade de expressão. E aí o provedor do serviço, o fornecedor do serviço, ele só poderá tirar mediante, né, um ato judicial, né, ou depois, mais tarde, a gente vai estar comentando sobre isso também, eu acho que a própria observatória a gente pode discutir sobre essa questão, ou via notificação. Né? E a privacidade dos dados, né, que é o quê? O que se vê hoje é um mercado aberto, né, onde você, a partir que cadastra os seus dados em um comércio eletrônico, por exemplo, você vai fazer uma compra eletrônica, aí a partir dali você já não tem garantia nenhuma sobre a privacidade dos seus dados. Hoje se paga caro em bases de dados aí, e é um mercado aberto. A gente sabe quando vem uma multinacional para cá, ou uma mesma organização para a nossa cidade, todo mundo quer uma base de dados forte para começar a trabalhar em cima daquilo. Sim. E aí agora vai ter uma lei que vai gerenciar essa privacidade dos dados. Para o usuário isso é muito bom, né? Uhum. Porque o que nós, às vezes, fica constrangido? Pô, será que eu vou cadastrar aqui e vou ter privacidade dos meus dados aí? Hoje você não tem nenhuma garantia em relação a isso. A própria questão dos spams e de envio, né, de malas diretas digitais tem a ver com essa questão da privacidade. Com certeza. Né? E às vezes, o que os próprios fornecedores utilizam hoje para pegar informação? O chamado cookie, um termo técnico, é tipo um espião que está na página,
E aí começa a mapear o seu perfil. Opa, ele gosta daquilo. Tanto é que quando você entra em algumas páginas de comércio eletrônico, ele sabe qual venda, qual produto que você tem mais interesse, essas questões e tudo mais. E isso ele pode compartilhar com outros parceiros, né? Seja vendendo essas informações ou então mesmo cedendo. Ótimo. Paulo, a gente percebe que o Marco Civil está sendo tratado como a Constituição da internet. Sob o ponto de vista jurídico, como o Marco Civil vai alterar a forma como as pessoas, né, têm o acesso livre à informação e essa questão da tecnologia por meio da internet? Um ponto interessante do Marco Civil é essa preservação e a preocupação da liberdade de expressão. No entanto, a própria Constituição Federal, que tem que estar, cujo Marco Civil tem que estar em compatibilidade para ter validade, ela fala que a liberdade de manifestação do pensamento, essa liberdade de expressão, ela é lícita, ela é legítima, desde que não seja anônima. E o problema das relações virtuais é esse anonimato. É eu me utilizar de um perfil falso, eu utilizar uma identidade falsa para poder violar direitos, para poder expressar uma opinião e violar direito. O Marco Civil, ele é muito interessante, ele vai trazer benefícios, resultados positivos nessa área, porque ele vai facilitar a busca pela identidade daquela pessoa que utilizou a internet para violar direitos. Seja em qualquer setor, seja um crime de pedofilia, seja a disponibilização de um vídeo que tem conteúdo íntimo. Então, o que é interessante no Marco Civil, do ponto de vista jurídico, é a preocupação com a manutenção da liberdade de expressão, no entanto, preocupação também com a manutenção da privacidade do usuário, mas, acima de tudo, proporcionar segurança no uso da internet. E aí ele vem com alguns dispositivos determinando que há a possibilidade, a partir do pedido do delegado de polícia ou do Ministério Público, de que o provedor, o órgão que mantém essas informações, possa fornecê-las para utilização num processo criminal ou num processo civil, para se buscar, então, a responsabilização daquelas pessoas que se utilizam da internet para violar direitos. Então, ele vem buscar, acima de tudo, na área jurídica, ele vem trazer segurança para as pessoas que se utilizam da internet. Seja no seu dia a dia, seja para poder, na sua profissão, em qualquer área comercial. Então, o Marco Civil, o maior benefício que ele vai trazer na área jurídica é essa segurança. Ótimo. Isso é bem interessante. A gente percebe que estamos num ano que tem um período eleitoral e, além dessas questões de vídeos íntimos e outras coisas que são disponibilizadas na rede, a gente tem os perfis falsos, né, os conhecidos fakes, que período eleitoral sempre aparece para difamar um ou outro candidato. Já que é uma preocupação do Marco Civil buscar esse tipo de situação, mas tecnicamente mesmo, Rodrigo, os provedores, os sites, o Facebook, o Google, que armazenam esses grandes portais, mediante essa solicitação de um Ministério Público ou de uma delegacia de polícia, eles têm como rastrear a mesma pessoa utilizando um perfil falso, saber ao certo quem é o usuário que está postando algum tipo de mensagem indevida? Eu acho que o mais importante dessa questão que o Paulo acabou de colocar é dar a segurança, né, que vai minimizar. Acho que acabar seria uma pretensão, já que a lei vai começar agora. Né? Minimizar o quê? Né? Esses fakes, essas questões e tudo mais. Porque com uma notificação, com um ato judicial, automaticamente o fornecedor de serviço é obrigado a tirar. Né? Agora, sobre o rastreamento, isso daí tem, tá? A partir que a pessoa está navegando na internet, o chamado IP, que é o endereço daquela máquina, né? Onde ela está colocando uma informação, onde ela está postando algum tipo de serviço, e hoje se faz isso, só que aí você tem que, por exemplo, você pedir vamos lá, um Facebook, né? Falar, ó, eu gostaria de saber quem postou essa questão e tudo mais. É um processo mais a longo prazo. Ele pode até verificar as informações, aí entra até no mérito aí da área jurídica, né? O Paulo pode falar melhor do que eu sobre isso, mas é um processo mais demorado, e aí tem que verificar o porquê que vai rastrear, se realmente essa informação é pertinente para fazer um rastreamento, porque se for assim, você vai ter que ser só uma equipe por conta disso, né? Mas que não tenha dúvida, tá? A internet, você tem meios para rastrear uma informação, desde que você tenha acesso a essa informação. A gente, inclusive, Paulo, tem algumas
alguns casos, né, a própria lei que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, que foi possível esse rastreamento, né, em relação ao registro do IP, se não me engano, que conseguiram localizar o autor que fez as publicações daquelas imagens. Dentro desse sentido, a gente percebe que essa questão do anonimato, que o Marco Civil vem para tentar tirar essa questão, e a internet, na verdade, ela não é um espaço onde as pessoas estão fazendo ali as coisas escondidas, né? Na verdade, por mais que as pessoas pensam, elas têm, tudo que está sendo feito ali está sendo rastreado, que pode facilitar em algum processo, como num caso desse, né? E o que se discute hoje, existem vários projetos de lei, diferente do Marco Civil, que já é lei, e o que é importante registrar também, que o Marco Civil está sob período de vacatio legis. O que é isso? A lei, antes de se tornar lei, ela passa por um processo de discussão, de votação no Congresso Nacional. Então, toda lei a nível federal que nós temos hoje, ela passa necessariamente pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. E foi assim com o Marco Civil. Esse projeto ele foi discutido, ele sofreu algumas alterações ao longo dessa discussão, ele foi aprovado tanto na Câmara quanto no Senado e foi enviado para a sanção da presidente Dilma. E o projeto se tornou lei com a publicação no Diário Oficial da União no dia 24 de abril. E aí ele prevê, no último artigo, no artigo 32, um prazo de vacatio legis de 60 dias. Portanto, entrará em vigor no dia 24 de junho de 2014. Então, a lei ela é válida, no entanto, ela ainda não possui eficácia. A eficácia é a possibilidade que a lei possui de produzir efeito. Então, por enquanto, até esse período de 60 dias, justamente para ocorrer o debate entre os profissionais envolvidos, entre os profissionais da área jurídica, da área da internet, para a gente entender quais são os efeitos que o Marco Civil vai gerar na vida profissional, no dia a dia das pessoas. Então, o que é importante no Marco Civil é que ele vai trazer mecanismos para se coibir essas práticas ilícitas no âmbito da internet. E muito se discute sobre uma legislação específica acerca de crimes. Existem vários projetos de lei para poder se criminalizar determinadas condutas. No entanto, se a gente perceber, se a gente analisar as condutas que são praticadas na internet e que geram responsabilidade criminal, elas já estão tipificadas no Código Penal. Então, talvez seria desnecessária a criação de um marco penal da internet, por exemplo, para poder criar crimes e punir determinadas condutas, porque se o sujeito se vale da internet para entrar no sistema de um banco e subtrair valores daquele banco, isso já está caracterizado como furto mediante fraude, isso já está previsto no Código Penal. Então, se a pessoa faz divulgação de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, isso já está tipificado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que a gente precisava, a urgência mesmo na área jurídica, era de identificar as pessoas que realizavam, que utilizavam a internet para praticar ato ilícito. E o Marco Civil ele vem facilitar o acesso a essa informação, o rastreamento através do IP. Então, determina, inclusive, um dispositivo do Marco Civil determina que os provedores mantenham essas informações por um ano, para poder facilitar justamente a identificação e a responsabilização posterior das pessoas que praticarem o ilícito, seja de natureza civil ou penal. Ótimo. Rodrigo, um dos pontos destacados por você, dos três principais pontos, mas em relação à questão da neutralidade da rede, você disse que talvez um dos pontos negativos seja a questão do valor, né, já que vai ser exigido um nível de conexão ou de pacote de dados de uma forma uniforme. A gente percebe que hoje já acontece com vários usuários de diferentes planos e formas de conexão, uma diferença entre o valor que se contrata, o pacote que se contrata e o pacote que se é entregue. Existe alguma coisa nesse sentido que o Marco Civil prevê de que as operadoras, seja por meio de operadoras de celular ou especificamente de dados, elas tenham algum tipo de mecanismo que faz com que elas entregam o que realmente seja prometido durante a venda? Isso, elas vão ter que entregar o mesmo tipo de conexão para os vários tipos de serviços, né? Sim. E isso é o que fala em relação à neutralidade, né? Por isso que muitos colocam que o valor pode subir, né? Na verdade, ainda a gente está no campo da quase especulação. Exato, nesse sentido, né? até Pode mesmo pelo que o vá... próprio professor acabou de colocar, né? Tá como se fosse um teste, não sei se eu posso utilizar essa expressão, depois a gente verificar. A minha maior preocupação é como que isso vai ser gerenciado, entendeu? A gente tem que esperar para
né, verificar como que vão ser aplicadas as penas. É lógico que já tem muitos crimes, igual o Paulo colocou aqui, que não precisa nem de ter uma lei específica para isso, que já se caracteriza, né? A própria lei já tem a própria lei voltada para isso. Agora, o bom para nós usuários, eu acho que isso é o lado positivo, é a qualidade do serviço que você está contratando. Porque muitas das vezes você contrata, igual você colocou, serviço de 10 MB, você não tem esses 10 MB disponíveis, é compartilhado com outros usuários e tudo mais. Então, esse compromisso daí da neutralidade é de você pagar pelo aquilo que você está sendo oferecido. Então, isso é uma grande vantagem, né? E a lei que passa a vigorar a partir de junho, ela está muito voltada aos provedores e aos usuários, né? Específico para isso, porque até então nós não tínhamos normas voltadas para essa questão, que é o quê? É a qualidade do serviço e a segurança dessa informação, porque em relação aos outros crimes que podem vir através da internet, são encaixados em outras leis já existentes desde a Constituição, né? Ótimo, perfeito. Pessoal, a gente faz um breve pausa agora. A gente convida você para continuar com o Observatório de Mídia. No próximo bloco a gente continua essa discussão interessante a respeito do Marco Civil. A gente volta já já. Quer sintonizar o novo canal digital da TV Candidez? Se a sua TV já possui o conversor digital embutido, ligue o cabo da sua TV UHF na TV. Entre no menu, configure a busca automática de canais e espere a sintonia concluir. Se a sua TV for uma TV convencional, você precisará de um conversor digital externo. Conecte no seu conversor o cabo da sua antena e ligue as saídas de áudio e vídeo do conversor e as entradas no televisor. Sintonize a TV no canal vídeo e no controle remoto do conversor, entre no menu. Sintonia automática, busca de canais, pronto. A TV Candidez está nos canais 13.1 ou 46. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Agora em HD. Estamos de volta com o programa Observatório de Mídia. O tema de hoje é o Marco Civil da Internet. Conosco no estúdio, o especialista em Direito Público Material, mestrando em Direitos Fundamentais e coordenador do DAJ da Faculdade Pitágoras, Paulo Júnior Vaz, e um mestre em Administração, diretor de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Divinópolis e coordenador do curso de Sistemas de Informação da Faculdade Pitágoras, Rodrigo Comitante Leão. A gente volta a esse bloco. A repórter Priscila Êmica foi ouvir alguns especialistas a respeito da opinião que eles acharam do Marco Civil da Internet. Vamos acompanhar? O Marco Civil da Internet representa um grande passo para o desenvolvimento da democracia brasileira. Questões como a liberdade e a privacidade na internet, e até mesmo a neutralidade da rede, foram almejadas pela lei aprovada. No entanto, uma minoria se opõe à tal Constituição da Internet, dizendo que ela fere com os direitos fundamentais da Constituição de 88. Portanto, é importante analisar de forma criteriosa os avanços democráticos e os problemas que surgirão com a lei aprovada. O que a gente precisa hoje na internet é de uma maior profissionalização mesmo do conteúdo. A gente vê, às vezes, muito amadorismo ainda. Isso não vai mudar, porque é um ambiente aberto, né, para livre expressão. Mas é que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, a gente vê muita informação mentirosa, né, a gente vê muitos boatos mesmo que correm pela internet, e eu acredito que o Marco Civil ele vai dar uma amenizada nessa situação. Paulo, a gente percebe que cada profissional, né, dependendo da área de atuação, tem uma certa percepção em relação ao Marco Civil da Internet. Como os profissionais da área de direito veem essa nova conquista, né, para a população brasileira? É uma inovação, a expectativa é no sentido de que vai trazer resultados positivos. Agora, o grande problema é que a gente tem várias leis em vigor que são muito antigas e por isso ultrapassadas. Por exemplo, se a gente analisar o Código Penal,
Ele é de 1941, quando nem existia ainda a internet. E aí você fazer a adaptação dessa legislação, que é antiga, a essa evolução social, a esse tanto de meio de comunicação, e às vezes alguns mecanismos, alguns atos ilícitos passam desapercebidos. Porque se a gente imaginar, se o sujeito ele consegue fazer a subtração de um valor de uma instituição bancária, isso está tipificado, ok. Mas se esse indivíduo utiliza a internet para subtrair dados, se esse dado ele não tem um valor financeiro, se ele não integra um patrimônio financeiro, acaba que não vai gerar um ato ilícito penal. Certo. Então, o objetivo primeiro do Marco Civil da Internet é gerar essa possibilidade de identificação da pessoa que utilizou esse meio para praticar atos ilícitos, mas eu acredito que seja o início de uma caminhada para poder se atualizar e modernizar as legislações na área tributária, na área penal, na área administrativa, para fazer com que o ordenamento jurídico, o conjunto de leis que a gente tenha, possa acompanhar essa evolução da vida em sociedade. Ótimo. Rodrigo, e sobre a questão, né, na opinião do pessoal da área de sistema de informação, como que o Marco Civil altera o perfil desse profissional e o mercado de trabalho, e mesmo a visão geral de quem trabalha com a tecnologia da informação? Eu também penso que do lado positivo, né? A gente até então ficava cobrando, falta algo direcionado para a internet. Quantos milhões de brasileiros já acessam a internet e não tem nada que normatiza, né, a internet, né? Agora, o grande questionamento é como que isso vai ser gerenciado, né? A gente tem que esperar para ver como que isso vai afetar o dia a dia. Na realidade, na nossa área, o que nós procuramos fazer, né, quando gerenciamos setores de informática, é um próprio decreto, uma própria normatização dentro da própria organização, pela importância que é o uso da informação e como que isso vai ser gerenciado. Agora nós temos, né, um norte, né, vamos continuar trabalhando com as nossas normas, com as nossas diretrizes, mas respeitando, né, a nova lei. Então eu vejo com qualidade para o lado do usuário, porque primeiro está verificando a qualidade dessa conexão, dos serviços que ele vai utilizar. Do lado do provedor também, a responsabilidade que o provedor tem em oferecer o serviço. Agora, mais uma vez, a grande preocupação é como que isso vai ser gerenciado e como que vai aplicar essas questões. Caso seja de maneira, né, que venha contribuir, com certeza vamos ter um grande avanço. Um dos pontos polêmicos que a gente percebe dentro da questão do Marco Civil, ainda voltando a um assunto que a gente já começou a discutir no primeiro bloco, que é a questão do anonimato e de descobrir, né? Existe essa forma de rastreamento por meio de IP, mas não sei se o Marco Civil prevê algo no sentido de quando o IP é rastreado e ele faz parte de uma lan house, por exemplo, ou talvez de uma instituição de ensino que eu tenho um número grande de laboratórios de informática, um número grande de máquinas e um número grande de usuários que passam todos os dias pela mesma máquina. Esse ponto é tratado no Marco Civil da Internet? Isso é uma falha do Marco Civil da Internet, que ele possibilita a identificação do IP, mas o IP é da máquina. Então a pessoa que foi a responsável, que estava aqui, manuseou a máquina para poder fazer a divulgação de uma foto, de um vídeo, ela talvez não seja identificada. Então o Marco Civil não determinou que as pessoas que utilizem computadores de laboratórios, de instituições, de computadores de lan house, que elas sejam identificadas e até mesmo o cuidado do período que a pessoa utilizou aquele computador. Qual foi o tempo, quantos minutos, quantas horas ela utilizou aquele computador. Mas acredito que o Marco Civil, ele veio para regulamentar esse assunto e é um início. A partir dele, novas reivindicações vão surgir, novas demandas vão surgir, e aí abre-se um campo para a gente poder regulamentar e melhorar essas situações. Porque o grande problema, a grande demanda era que a gente tinha uma dificuldade enorme na seara administrativa, na seara judicial, de se buscar a identificação, de se chegar até o IP. Nem o IP não conseguia se buscar. Agora, com o Marco Civil, acredita-se que vai conseguir identificar o IP e a partir daí, olha, qual a pessoa que utilizou o computador, qual o período, quais os dias que ela utilizou, para não existir também uma responsabilidade de quem não tem culpa. Né, para não se responsabilizar, por exemplo, o proprietário de uma lan house que não foi a verdadeira pessoa que utilizou da internet para violar direitos. É verdade. Essa própria questão da responsabilidade, Rodrigo, é importante porque por mais que a gente tenha avançado nessa questão da tecnologia, e a gente percebe que talvez
a tecnologia da informação, ou mesmo a automação, já faz parte do processo de várias áreas, né? Leitores, né? Pela questão da impressão digital, mas mesmo assim ainda é um pouco complicado saber ao certo, né? E nesse caso, no caso de um processo de algo ilícito, identificar ao certo quem é o usuário de determinado tipo de infração que foi cometida na rede, né? Isso, nós temos vários casos, né? Enquanto nós estamos conversando aqui, tem um hacker, um cracker aí, bolando uma nova regra para burlar qualquer tipo de lei, qualquer tipo de sistema, e tem pessoas fenomenais em relação a isso. Por mais que a gente busca o estudo sobre algumas causas, rastrear essas questões e tudo mais, a gente vê casos aí que a gente fica, né, nossa, como que ele conseguiu invadir e até hoje não sabe em qual IP, o que ele fez com determinada máquina. Então, em qualquer tipo de serviço, eu comparo muito a rede mundial de computadores, no caso a internet, com qualquer tipo de segurança de qualquer outra área, né, nada é 100%, né, seguro. Então, realmente, a gente tem que ter leis, normas, tem que dar o pontapé inicial, né, igual foi dado nessa lei, pode, né, aprimorar a lei, eu acredito que essa é a ideia, mas é importante a gente estar discutindo, debatendo e avançando, acima de tudo, né. O Brasil, em termos de lei voltado para a área de tecnologia, ele é um pouco defasado em relação a outros países. E agora está tendo essa iniciativa, isso que é o mais importante. Outro ponto importante diz respeito à liberdade de expressão. A gente conversava em off antes do programa e ao ar das diferenças, né? Apesar de que todo usuário tem a sua liberdade de manifestação, que é um próprio princípio constitucional, mas diferenças no caso de quem se sentir ofendido ou atacado de alguma forma na rede, em relação, por exemplo, a quando é exposição de intimidade e quando é em relação a direito autoral. Qual que seria essa principal diferença na forma, né, de notificar ou de pedir a suspensão desse tipo de serviço quando ele é disponibilizado pela rede? O artigo 19 do Marco Civil, ele prevê que quando há a violação a um direito de maneira abstrata, seja um direito autoral, seja algum documento de propriedade minha, que não viole a minha intimidade, ele será possível essa indisponibilidade, essa retirada do documento do ar, essa possibilidade de retirada desse documento do ar, através de ordem judicial. Então, a pessoa interessada, ela tem que ingressar com uma ação judicial, solicitar ao juiz de direito que seja tomada essa providência, e aí haverá uma notificação judicial ao provedor e a partir daí ele fica responsável por retirar esse conteúdo do ar. Certo. Quando se trata de um conteúdo que viola a intimidade, seja uma foto, seja um vídeo, seja uma carta, violando a intimidade do indivíduo, ele próprio, ele pode fazer uma notificação ao provedor sem a necessidade de uma ação judicial anterior. Então, isso está previsto no artigo 21. Por iniciativa dele, sem uma ação judicial prévia, ele pode notificar diretamente o provedor. E aí, nesse sentido, como um daqueles 3 pontos, né, Rodrigo, que a gente falava, ao receber essa notificação, o provedor ele tem necessariamente que retirar, né, esse conteúdo, mas a responsabilidade continua sendo do usuário que fez, a não ser que mediante a autorização ou a ordem judicial, o provedor se recuse a retirar esse conteúdo do ar. Isso, porque hoje, né, antes da lei, né, a responsabilidade era totalmente do fornecedor, de não quem postava a informação, o conteúdo. Né? Agora não, né, o fornecedor se isenta dessa responsabilidade, né, até que ele tenha um ato, né, jurídico pedindo para que tire o conteúdo ou então uma notificação em casos específicos. Ótimo. A gente percebe que as novas tecnologias, o Marco Civil, muita coisa tem sido falada, debatida de uma forma geral. O Rodrigo até trouxe um dado bem interessante, que hoje mais de 100 milhões de brasileiros, né, têm o acesso direto e indiretamente à internet. Então, acredito que é cada vez mais necessário que esse tipo de situação realmente venha à tona. Dentro das áreas, seja da área do direito, seja da área de sistemas de informação, vocês percebem que tem surgido novos estudos acadêmicos em cima desses setores, levando essa questão da internet como ponto principal de discussão? É essencial que várias áreas da ciência, seja o direito, seja os sistemas de informação, a própria psicologia, várias áreas venham estudar esse fenômeno,
Porque a internet, hoje, a informação, ela tem uma capacidade de se propagar muito rápido. Isso pode gerar um aspecto positivo, mas quando é para violar direito, isso gera um aspecto negativo e irreversível. Sim. Então há necessidade de se discutir, porque às vezes a pessoa ela é vítima de um ilícito praticado na internet e ela não sabe como agir. Ela não sabe qual mecanismo ela tem à disposição para poder agir. Então, quero até parabenizar pela iniciativa de discutir, porque a iniciativa antes, ela passa pela informação. E é necessário informar as pessoas que inevitavelmente se utilizam direto ou indiretamente a internet, que elas saibam, caso sejam vítimas de um ilícito, qual a providência a tomar. E que se não podem utilizar a rede mundial de computadores para poder praticar os ilícitos, quais os limites também necessários e legítimos à utilização da internet. Ok, Paulo, muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado também pela presença. Estamos chegando ao final de mais um Observatório de Mídia. Eu agradeço muito ao Paulo Júnior Vaz e ao Rodrigo Comitante Leão pela presença. Acho que foi bem esclarecedor a gente trazer esse debate de algo tão recente, mas que, de certa forma, como a gente colocou, já mexe bem com a vida, né, de todo cidadão, e que bom que todo mundo, né, tem essa oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito desse assunto. Então, muito obrigado pela presença. O Observatório de Mídia termina aqui. Muito obrigado pela companhia. Um abraço e a gente se vê.